Coisa boa é quando a gente pede e é atendido, quando a gente solicita, logo vem a resposta, quando a gente está ali buscando algo e de pronto alguém vem nos atender. Mas eu aposto que você já teve que lidar com situações onde você pediu e não recebeu, onde você buscou e não encontrou, onde você solicitou e aí você não foi atendido. Isso é péssimo. A gente sente uma sensação horrível porque há ocasiões que a gente depende de alguém, de uma pessoa, e quando essa pessoa não corresponde ao nosso pedido, a gente tende a se aborrecer. Você sabe que na vida a gente vai passar por essas situações e muitas das vezes até mesmo entre nós e Deus. Nós vamos pedir, mas nem sempre de imediato a resposta vai chegar. Sim, isso acontece. Nós hoje vamos falar de um texto aqui em livro de Mateus, capítulo 15, do 21 ao 28. A Bíblia vai narrar um texto onde uma mulher, ela é cananeia, e ela sai em busca de ajuda porque ela está com um problema em casa. E que problema é esse? Aqui no versículo 21 diz assim: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro de Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Então a gente vê aqui uma situação de desespero, uma situação pavorosa. Imagina você ter alguém dentro da sua casa endemoniado ou endemoniada, como era o caso dessa mulher, e esta mulher, ela está vendo Jesus passar, e todos daquela época tinham já o conhecimento de que Jesus expulsava demônio. Então a gente vê aqui uma mulher indo buscar ajuda em alguém que lhe podia ajudar. E às vezes a gente se depara com essa situação. Na vida, no cotidiano, a gente pede, a gente sabe que aquela pessoa pode nos atender, que se a gente der aquele telefonema, é certo de a gente conseguir uma boa resposta, um bom resultado, e acontece de naquela ocasião, às vezes aquela pessoa não nos atender. Nessa situação aqui da mulher cananeia, a gente vai ver que ela sai de casa desesperada, porque está passando por um problema muito sério, e ela não vai pedir ajuda a alguém comum, a qualquer pessoa, mas ela vai pedir ajuda nada mais, nada menos que Jesus Cristo. Ela vai falar com aquele que tem poder de expulsar demônio, que tem poder para atuar não só na terra, mas também nas esferas espirituais. E a demanda daquela mulher era uma demanda de esfera espiritual. Então a gente vê aqui que ela foi na pessoa certa. Ela foi falar com quem podia resolver. É horrível quando a gente vai buscar ajuda e aquela pessoa fala: olha, nessa situação eu não posso te ajudar. Só que neste caso aqui, quem ela pediu ajuda podia resolver. E aqui eu vejo no versículo seguinte, o versículo 22, assim, no 23, melhor dizendo, mas ele não lhe respondeu palavra. Então aqui eu vejo que ela sai em busca de uma resposta, em busca de uma solução para um problema. Ela fala com quem pode resolver, mas ela se depara com um obstáculo. E às vezes a gente vai enfrentar esse obstáculo também. Que obstáculo é esse, Israel? Anota aí agora, por favor. Ela se depara com o silêncio. Muitas das vezes nós também vamos enfrentar situações na nossa caminhada que nós vamos buscar ajuda em Jesus. Só que o silêncio vai se apresentar diante de nós.
E quem nós somos quando nós estamos ali diante de Jesus, clamando, buscando, jejuando, fazendo propósito, mas um obstáculo chamado silêncio se apresenta diante de nós. Aqui a gente vê que esta mulher, ela não, se não fosse o suficiente ela sair de casa sendo afrontada por um demônio, porque às vezes é esse tipo de luta que a gente passa, a gente é afrontado pelo próprio inimigo e a gente vai falar com quem pode nos ajudar. Só que o que se apresenta diante ainda para completar, para piorar a situação? O obstáculo do silêncio. Então aqui a gente vê o quão esta mulher estava decidida, obstinada a receber a vitória para a sua casa. Nós temos que se manifestar assim nesse tempo. A Bíblia fala que a natureza clama, espera com expectativa para que se manifestem os filhos de Deus. E os filhos de Deus são aqueles que são chamados a permanecer para sempre. E esta mulher, ela permaneceu na posição, entendendo: eu não volto para casa sem o meu problema resolvido. E a gente precisa ter esta postura diante aos desafios. Se você sabe que Jesus é quem pode resolver a sua questão, não cesse de orar, não cesse de clamar, não cesse de falar com Ele. Ah, mas estou vivendo um tempo de silêncio. Mas isso não pode te parar. Isso não pode te neutralizar. Isso não pode amarrar as suas mãos, te deixar de mãos atadas e fazer com que você se conforme com o tipo de problema que você está enfrentando. Você, pelo contrário, você tem que prosseguir. Eu vejo aqui esta mulher, além de ser afrontada pelo inimigo, pelo diabo, ela também vai ter que lidar com o silêncio. Quem somos quando o silêncio se apresenta diante de nós? Às vezes bate aquela síndrome, né? Ai, mas eu sou filho de Deus, mas eu sou filha de Deus, mas eu oro, mas eu jejuo, mas eu sou crente desde criança, mas eu sou filho de pastor, sou filho de pastora, eu tenho cargo, eu sou dirigente de oração, dirigente de libertação, dirigente de consagração. Mas a gente sabe que diante de Jesus isso não está em questão, porque o que Jesus ele precisa ver em mim e em você são virtudes que manifestam uma maturidade espiritual na qual Ele mesmo olhe para nós e dá testemunho de nós, assim como Deus deu testemunho de Jó para Satanás. É íntegro, é reto, né? E Deus ele vai exaltar, trazer ênfase às virtudes, aos atributos que Jó apresentava. E a gente sabe que ainda assim Satanás, não satisfeito, vai lá e o acusa, coloca Jó à prova, vamos dizer assim, das palavras do próprio Deus. Então, se Jó passou por isso, se Jesus foi tentado, também o próprio Jesus foi tentado diante, né? Jesus ali, Satanás, e Satanás colocando Jesus quase que contra Deus, né? Querendo colocar Jesus em dúvida de Deus. Tu não é filho de Deus? Então, lança-te daí, quero ver se ele vai dar ordem a anjos ao teu respeito. E ali Jesus ele não estava preocupado com... Isso não estava em questão, porque Jesus sabia quem ele era, ele sabe quem ele é. E nós precisamos ter essa convicção em nossos corações, essa maturidade de, às vezes, se deparar com uma afronta como dessa espécie, com uma palavra que às vezes vem para tocar nas feridas e fazer ali, tentar titubear o nosso coração, mas nós precisamos lembrar quem somos e quem Deus é nas nossas vidas.
Somos filhos, Ele é Pai, sou servo, Ele é Senhor, eu sou vaso, Ele é olheiro, glória a Deus. E assim nós vamos construindo um relacionamento de confiança e manifestando virtudes que agradam o coração de Deus e faz com que Ele nos dê a vitória, nos abençoa, com que Ele dê testemunho de nós. Amém? Então essa mulher, ela vai enfrentar o desafio do silêncio. Aqui agora eu vejo também, dando continuidade, um outro desafio. Jesus não lhe respondeu palavra alguma e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando, esta que vem gritando atrás de nós. Então, ela, além de ter que lidar com o silêncio, pelo clamor que ela estava fazendo, agora ela também está tendo que lidar com o desprezo. Então, um outro desafio que se apresentou nesta ocasião foi o desprezo. Muitas das vezes, nós, na nossa caminhada, enquanto nós estamos ali buscando a fidelidade, buscando honrar a nossa fé, o nome do Senhor, nós vamos ter que lidar com o desprezo, né? Olham para nós com um olhar de desdenho, olham para nós com um olhar de derrotados às vezes, devido ao problema que a gente está passando, devido ao turbilhão de coisas que nós estamos enfrentando, como diz aquela frase famosa, né? Onde está o teu Deus? Quem é você? Às vezes a gente tem que lidar com esses questionamentos e às vezes a nossa própria consciência quer nos auto-sabotar. A gente mesmo dentro de nós começa a se perguntar: cadê Deus? Cadê o Senhor que não chega, que não me recebe, que não me abraça, que não me acolhe nesse momento tão difícil? Me sinto desprezado, me sinto desprezada. Mas aqui a gente vai ver que esta mulher, além de ela ter que enfrentar a afronta do diabo dentro da sua casa, ela se deparou com o silêncio de Jesus e agora ela continua enfrentando o desafio do desprezo. E esta mulher, a gente vai lembrar que ela não era uma israelita, ela não era uma judeia, vamos dizer assim, ela não era, fazia parte ali do povo de Deus, ela era uma mulher estrangeira, mas havia algo dentro do seu coração que era bem conhecido diante de Deus, porque ela era estrangeira para os homens aqui na terra, mas dentro do coração dela tinha algo que no céu era conhecido. E nós precisamos ter esta característica, essa virtude de às vezes sim ser desprezado aqui na terra, às vezes viver o silêncio, às vezes não ter a resposta de imediato que nós estamos querendo, mas diante do céu nós precisamos manifestar virtudes que vai fazer o céu olhar para nós. Amém? Então aqui ela vai se deparar com o desprezo. Quantas são as vezes que nós estamos precisando de um socorro e às vezes o socorro ele vem para todo tipo de gente. As melhores coisas vão para todo tipo de gente. As melhores posições vão para todo tipo de gente. As melhores decisões vão para todo tipo de gente. Mas para nós, que somos cristãos, que somos filhos de Deus, que procuramos fazer a vontade do Senhor, a gente tem que enfrentar o desafio do desprezo. Então aqui eu vejo algo interessante, uma mulher que não saiu de casa para passear, não saiu de casa para dar uma volta, não saiu de casa só para espairecer, esfriar a cabeça, como muitos fazem. Quando tiver muito problema, sai de casa, vai dar uma volta. Sim, há momentos que a gente vai até fazer isso. Mas e quando o diabo está dia e noite afrontando? Não, a gente tem que sair de casa obstinado a voltar para casa com a vitória. E esta mulher saiu desse jeito neste dia. E aqui, os discípulos de despede, ela vem gritando atrás de nós.
Porque, irmãos, olha que coisa interessante. Ela já tinha se deparado com o silêncio, mas o silêncio não abafou a sua voz, não abafou o seu clamor. Então, pelo contrário, quando ela se deparou com o silêncio, aí que ela clamou mais, aí que ela perseguiu mais Jesus. Então nós temos que ter esse nível de maturidade e compreensão de que nós não somos um bibelô, né? Uma coisa especial, né? Que nós somos uma raridade, embora tenha alguns louvores que vai dizer isso, e eu entendo poeticamente o que o compositor quer dizer a respeito do valor que a nossa alma tem devido ao sangue de Jesus que foi derramado por nós. E tá tudo certo, mas tem hora que a gente confunde as coisas. Tem hora que a nossa emoção quer nos colocar numa posição na qual nós não temos direito. Aliás, aquilo que a gente tinha direito, o Senhor nos deu livramento, né? Que nós tínhamos direito mesmo à condenação. E Ele foi lá e revogou isso. Ele pagou um preço para que hoje o nosso direito fosse tudo que Ele conquistou na cruz. Glória a Deus. Então aqui a gente vê que ela continua clamando. Aí aqui no versículo 24 assim, e ele respondeu, disse eu, não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel? Então chegou ela e o adorou dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Gente, é algo tremendo que acontece aqui. Primeiro que depois de ela enfrentar o silêncio, o desprezo, ela chega e adora a Jesus. Ela chega diante de Jesus e o adora. Então ela não só persistiu, continuou clamando, mas ela já chega chamando ele de Senhor. E às vezes por conta de uma negação, por conta de um silêncio, por conta de um tempo de escassez, por conta de um tempo de afronta, por conta de um tempo como o apóstolo Paulo vai dizer, né? Uma breve momentânea tribulação que a gente passa. Ah, não quero mais ser crente, não quero mais saber de Jesus, não quero mais esse negócio. Mas aqui, diante de tudo que ela passou, ela vai adorar. Ela vai reconhecer que Jesus é Senhor. Glória a Deus. E aqui Jesus ele vem com uma analogia, né? Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Então Jesus ele vem assim, dizendo que aquilo ali não era o mais aconselhável. Aquilo ali não era a prioridade dele, vamos dizer assim. E a gente, às vezes, não está preparado para ouvir do Senhor que nós não somos a prioridade. Pelo contrário, nós queremos ser prioridades. Sempre queremos ser a prioridade. Porque o mundo inteiro pode estar de emergência, mas a minha emergência é mais emergência que as outras. A minha prioridade, né, é como eu trabalhava num lugar e as pessoas falavam assim, não tem prioridade não, eu sempre falava, olha, tem prioridade, depois de todo mundo aqui a prioridade é para você. Por quê? Todo mundo ali era prioridade. E assim, né, esta mulher, ela recebe essa resposta. Não é bom tirar dos filhos de Israel e dar aos cachorrinhos. Então, olha que coisa interessante, né? Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Então ele compara os israelitas a filhos. Glória a Deus. A alguém aliançado, a alguém familiar, a alguém que tem direito. E fala, eu não vou pegar o que é de direito, o que é e dar para quem o que é de direito para quem não é de direito. Ele não compara essa mulher nem a uma pessoa, mas sim a um animal. Ele vai fazer essa analogia. E ele não vai chamar ela de animal, ele vai dizer que ela era uma indivídua
que ela é uma pessoa na qual, de todas as outras, ela era a que menos tinha direito ali na ocasião. E ela entende e ela recebe essa doutrina de Jesus com muito discernimento, e nós precisamos entender que a doutrina de Jesus, ela vem para nos curar, para nos salvar. Porque quando Jesus fala isso, Jesus injeta nela um direcionamento. Jesus injeta no coração dela um situar. Entendeu? Ele vai dizer para ela quem ela é. E ela recebe essa orientação. Glória a Deus. E se Jesus falar para nós hoje quem somos, será que a gente está preparado para ouvir? Ou será que a gente vai querer ainda ficar discutindo? Porque, como eu disse, tem hora que a gente fala, não, mas eu oro, mas eu jejuo, mas eu leio a Bíblia, mas eu vou para a igreja todos os dias. E Jesus fala, tu é pobre e miserável. Tu é como um cachorrinho. Porque Ele conhece os corações, porque Ele sabe a história e o contexto de cada um. E às vezes a gente quer ser mais conhecedor que o próprio Criador. E aqui Jesus, ele vai situar essa mulher de quem ela é. E ela recebe muito bem essa palavra. E aí ela vai responder, que isso que eu acho incrível, que ela vai dar uma resposta que complementa exatamente a analogia que Jesus vai fazer. Sem ferir, sem mudar a doutrina. Ela aceita o lugar que ela foi colocada, mas ela vai observar que mesmo naquele lugar tinha a possibilidade de ela receber o farelo do pão, a sobra. Ela não está querendo passar na frente de ninguém, ela não quer o que não é, ela não está querendo o que é dos outros. Ela está querendo assim, se sobrar, lembra de mim. E a gente sabe que o nosso Deus é Deus de dar deliberadamente. Ele não dá para, como diz aquela palavra, né? Ele não dá para desperdiçar. Não se põe vinho novo em odre velho, não é assim que diz a palavra? Nem pano novo com remendo de pano velho. Porque se o odre for velho, vai romper e vai embora todo o vinho. Mas Ele é aquele que dá deliberadamente quando nós manifestamos e aceitamos a doutrina que Ele aplica sobre nós. A disciplina, o princípio, sabe? E aqui ela se coloca nesse lugar. Se sobrar, lembra de mim. E aí é onde Jesus entende que ela recebeu a doutrina, que ela recebeu a palavra, e ele vai ficar maravilhado com a resposta dela e diz, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Glória a Deus. Então, irmãos, eu vejo aqui que ela não só manifestou a aceitação da doutrina, do ensinamento, mas ela também surpreendeu Jesus. E Jesus aqui nessa hora, ele, como eu falei, ele dá deliberadamente. Ele falou, seja isso feito para contigo como tu desejas. Então agora já não é mais a doutrina que está mandando na ocasião, na situação. Porque agora Jesus abriu a esta mulher o direito de ela se assentar, de ela adentrar ao mesmo arraial de quem já se tem direito. Então, antes quem era comparado a cachorrinho é convidado a entrar e usufruir do direito. É isso que Jesus vai aplicar a esta mulher. Ele vai doutriná-la para que ela venha ter condições de se adentrar, de adentrar ao lugar de quem tem direito. Existem pessoas que querem estar no lugar de posse, de posição, de direitos, mas não passou
pela lição de Jesus, não passou pela doutrina de Jesus, mas se acha no direito. Aí são pessoas arrogantes, pessoas despreparadas, pessoas que estão no meio do arraial, mas estão dando trabalho, pessoas que estão no meio do arraial, mas só serve para frutificar coisas ruins, entendeu? Mas aqui essa mulher com 2 armas, ela vence esses desafios, e eu vou te dizer, porque eu falei dos desafios, né? Vamos lá? Vamos lembrar? Foi o silêncio, o desprezo, não foi isso? O silêncio, o desprezo e a negação. Depois, ela insiste, Jesus vem com a analogia, diz para ela que ela não tem direito, ela entende que não tem direito, mas ela vai lembrar que existe uma sobra, e que se sobrar, ela quer. E aí, quando ela diz isso, Jesus dá a ela, concede a ela o direito de receber aquilo que ela deseja. E essas armas são, primeiramente, a fé, porque o que fez ela continuar vencendo o silêncio, o desprezo e a negação foi a fé. Mas o que quebrou mesmo, ali, o que comoveu Jesus foi a humildade. Fé e humildade faz o crente vencer os desafios do silêncio, o silêncio, não é mesmo? O desprezo e a negação. E te dá direito a entrar no campo, no arraial, de usufruir das bênçãos de Deus. Então que você possa ficar com essa palavra. Aprenda que é um tempo oportuno, um tempo necessário. Enquanto tem silêncio, é Deus te disciplinando, é Deus te discipulando, é Deus te doutrinando, é Deus te capacitando, para quando você estiver realmente no lugar de direito, você não perder este lugar, porque você já foi lapidado, Não sei onde você está agora, se você está em casa, no carro, no trânsito, no trabalho, nos seus afazeres, onde você estiver, sinta o Espírito de Deus falando com você nesse momento. Que Deus possa te abençoar. Peço que você deixe essa mensagem, encaminha para o máximo de pessoas que você lembrar que precisa vencer esses desafios. Que às vezes a pessoa está orando e acha que está ali esquecido, que está abandonado. Não está, gente. Está passando por um momento de lapidação, de cuidado, de doutrinação de Jesus. E enquanto a gente não entender as lições de Jesus, a gente não vive, não passa a usufruir dos direitos que Ele conquistou na cruz por nós. Amém? Que Deus possa estar te abençoando. E eu agradeço por você estar aqui sempre me acompanhando. Deixa seu like, deixa comentário, compartilha e vamos espalhar a palavra de Jesus. Amém? Deixa Deus te usar como um agente, como um missionário na obra dele. Até a próxima. A paz do Senhor Jesus.